A paz do Senhor, meus queridos, aqui é o pastor Djalma. Prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui, tá? Pedir para você se inscreva aí no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Que são de edificação para a nossa vida espiritual. Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui relacionado ao Deus inventado pelos homens. Nós vivemos um tempo onde muita gente fala de Deus, as redes sociais estão repletas de pessoas falando de Deus, e todo mundo quer ter uma opinião sobre Deus, todo mundo quer falar alguma coisa sobre Deus, né? E isso chama muito a nossa atenção, porque cada um tem uma visão de um Deus diferente. Só que nós sabemos que só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra, o possuidor desse imenso universo, né? E esse Deus verdadeiro se revela a nós de uma revelação especial através da Bíblia Sagrada. Essa é a revelação especial. Quer conhecer o verdadeiro Deus, conheça a Bíblia Sagrada. E todo mundo fica emitindo opinião sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre a igreja, mas isolando muitas vezes o manual da vida eterna, que é a Bíblia Sagrada, né? Então eu quero comentar nesse vídeo a respeito do Deus inventado. Esse Deus inventado é um Deus que muitos podem comparar a ele a um velhinho com um cajado na mão, sentado numa poltrona macia e que dá risada com o erro, com o pecado, com a zombaria, com a impiedade que as pessoas têm vivido. Muitos encaram a Deus dessa forma. Outros encaram a Deus como um ser que está afastado de nós e que não se importa com a maneira que vivemos, com a maneira que nós procedemos, com as coisas que falamos, com a conduta que temos. Outros acreditam que Deus esqueceu-se da humanidade, fica na sua habitação e não tem participação nenhuma mais aqui. E alguns acreditam que Deus, além de não se importar com o pecado, ele continua sendo favorável ao pecado, ao pecador, àqueles que praticam tudo o que quer, que vivem segundo a carne, que vivem de achismo, e eles acreditam que Deus está abençoando eles, acreditam que vão ser salvos mesmo assim, e que não precisam passar por nenhum tipo de transformação, de mudança, para ter a bênção de Deus e para alcançar a vida eterna. Esse Deus é um Deus inventado. Esse Deus inventado na mente das pessoas, ele não se importa com adultério, ele não se importa com o divórcio, ele não se importa com o homossexualismo, ele não se importa com a fofoca, ele não se importa com a injustiça, ele não se importa com nada. E todos são abençoados e no final todos serão salvos e estarão no céu, no descanso eterno. Eu quero dizer que esse Deus é um Deus inventado. É um Deus que a mente humana, que a carnalidade humana inventou. Porque o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus soberano. É um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus reto e é um Deus que se sente agravado e ofendido com impiedade e com pecado. A Bíblia vai dizer para nós claramente que o pecado ofende a santidade de Deus e que Deus se ira contra o pecado e o praticante do pecado. E é por isso que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele oferece gratuitamente a salvação a toda a humanidade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas como é que funciona essa salvação manifestada através do verdadeiro Deus e não do Deus inventado pela mente das pessoas? Porque o Deus inventado, você pode praticar idolatria, você pode praticar feitiçaria, você pode praticar paganismo e está tudo bem entre você e esse Deus inventado. Porém, o Deus verdadeiro se ira contra isso, rejeita essas práticas, abomina essas práticas, porque o Deus criador dos céus e da terra, não o Deus inventado, ele é um Deus que tem mandamentos, preceitos, estatutos e um caminho santo que deve ser seguido. Ele estabeleceu dessa forma, e o ser humano que quer alcançar a bênção de Deus, a salvação da sua alma, a sua graça maravilhosa, ele precisa compreender essas coisas e se colocar na posição. Meus queridos, o Deus verdadeiro envia Cristo para salvar a humanidade, tá? E a primeira pregação desse Jesus maravilhoso, que é o Deus encarnado, conhecido como Emanuel, Deus conosco, em Marcos capítulo 1, versículo 15, vamos lá? Vamos ler o versículo 14 também, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, falando de João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo... Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus, pregando as boas notícias do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O Deus verdadeiro envia seu Filho à semelhança da carne para dizer para o povo, o tempo está cumprido, ok?
o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro ama, dá oportunidade a todos, estende a sua mão misericordiosa para com todos, mas ele deixa um aviso: olha, o tempo está cumprido. É hora de se despertar. É hora de tomar decisão. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. O que é arrepender de quê? Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam das suas maldades. Se arrependam das suas práticas contrárias à vontade de Deus. Se arrependam de não conhecer verdadeiramente a Escritura e comecem a buscar conhecer. Se arrependam de não orar. Se arrependam do adultério, da prostituição, do homossexualismo, da fofoca, da mentira, da maldade. Se arrependam das obras da carne. Se arrependam e creiam no Evangelho. Além de me arrepender dos meus pecados, eu devo também crer no Evangelho, crer na palavra, crer nos ensinamentos e viver por eles. O Deus verdadeiro exige isso de toda criatura. O Deus verdadeiro anuncia isso a todo ser humano. Ele é diferente do Deus inventado. O Deus inventado não se incomoda com nada disso. O Deus inventado, cada um vive na sua. E aí vem aquele povo do mimimi, que o Deus inventado não castiga ninguém. Que o Deus inventado não é assim. Quando vê um cristão pregar com firmeza a palavra, ele diz assim: nem parece que é cristão. Porque é colocado na cabeça das pessoas que ser cristão e andar na presença de Cristo é ser um hippie, fumador de maconha, andando com roupa larga, paz e amor, e que não interfere em nada e não tem opinião forte sobre nada. Não, existe uma Bíblia Sagrada, uma palavra santa, que os cristãos devem viver por ela e anunciá-la. E nós não podemos concordar com aquilo que a palavra de Deus não concorda. E não podemos desaprovar o que a palavra de Deus aprova. Isso é servir o verdadeiro Deus. E isso muitas vezes está em choque com a humanidade hedonista, que só pensa em prazer, que só pensa em satisfação e acredita que obedecendo todos os seus impulsos da carne, ela vai continuar a estar alinhada com Deus e vai dar tudo certo. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. O Deus inventado não se importa com nada. O Deus verdadeiro da Bíblia, ele tem um posicionamento diferente. O Deus verdadeiro da Bíblia, ele tem posicionamentos diferentes. Observe bem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, vai dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, o Espírito do Eterno usando o apóstolo Paulo para dizer: olha, os injustos, os que praticam injustiça, não vão herdar o reino do céu. E a maior injustiça que nós podemos fazer é rejeitar a obra de Deus através de Cristo na cruz do Calvário e o seu ensinamento, o seu evangelho. Por aí, esses injustos já não vão poder entrar no reino de Deus, a não ser que se arrependam e creiam no verdadeiro Deus. E aí, a palavra vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O verdadeiro Deus diz isso na palavra dele, que essas práticas imundas e imorais, se não forem abandonadas, se as pessoas que praticam isso não caírem em si e se arrependerem e colocarem a sua fé e confiança totalmente em Jesus Cristo, no poder de Jesus, no sacrifício de Jesus, na misericórdia de Jesus, eles não entrarão no reino do céu. Mas se eles derem ouvido à voz de Deus, se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles abrirem os seus corações para a verdade, o versículo 11 vai dizer o seguinte: é o que alguns têm sido, ou o que alguns foram, ou seja, no passado, mas haveis sido lavados no presente. Essas pessoas que viveram na prática do versículo 10, agora no presente, foram lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Então, há esperança de salvação para todos que invocam o nome de Jesus, que arrependem os seus pecados e que assim são lavados, justificados e santificados pelo poder de Deus. Então, meus queridos, nós temos que entender isso aí. Esse Deus inventado pelas pessoas, eles ficam aí querendo julgar quem crê de verdade, quem fala a verdade da palavra, querendo dizer que Deus não é assim, que Jesus não é assim, só que eles mesmos não conhecem nada. Eles sabem versículos isolados da Bíblia e eles usam isso não para viverem bem com Deus, mas para se defenderem. Não se iluda. O Deus inventado, a palavra já diz, inventado, ele não existe. O verdadeiro Deus ama a todos, mas abomina o pecado, a rebeldia e a desobediência. E o único modo de alcançar o perdão,
a salvação, a redenção e a vida eterna desse Deus verdadeiro é se arrependendo dos seus pecados, é crendo no Evangelho de Cristo e depositando em Cristo e no seu sacrifício de amor toda a esperança, toda a fé e toda a devoção. Esse Deus inventado pelas pessoas, que concorda com tudo, que aplaude a tudo, que não se importa com nada, esse Deus não existe. O Deus bíblico e verdadeiro, ele ama a todos, porém ele abomina e rejeita a desobediência e convoca a todas as pessoas, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as classes sociais, a se arrependerem dos seus pecados e a voltarem para a obediência da Escritura. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cuidado com Deus inventado. Esse Deus que não importa com nada. Esse Deus que não cobra nada. Esse Deus que não aperta em nada. Esse Deus que não corrige nada. Ele não existe. O Deus verdadeiro ama, mas ele corrige. O Deus verdadeiro ama, mas ele mostra a verdade. O Deus verdadeiro ama, mas se nós rejeitarmos o seu amor, a sua verdade, a sua palavra, a condenação eterna nos espera. Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo desperte a sua vida, abençoe sua vida e ajude a sua vida na presença de Deus.